Saudações, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sala de Guerra, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os hoplitas gregos, os soldados de infantaria pesado que lutaram as batalhas da Grécia entre os séculos 7 e 4 a.C. Mas, antes de começar, deixa o seu joinha aqui já, cara, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa uns comentários depois de assistir, e vamos lá, cara, pega o seu escudo, proteja o cara que está na sua esquerda, segura sua lança, e bora pro combate. Mas vamos pensar então quem é o hoplita grego. Bom, o hoplita grego ele é um homem livre e proprietário de terras. Ah, escaramuça, mas isso é importante? É, cara, porque o hoplita grego ele tinha que ter os meios necessários para se equipar e o tempo para prestar os serviços, militar nesse caso, quando a polis em que ele vive estivesse ameaçada por um inimigo. Ou seja, esse cara deveria ter as terras, mas deveria também ter os seus escravos para trabalhar nessas terras, visto que a forma de trabalho mais empregada na Grécia Antiga, principalmente no século 7 e 4 a.C., era o trabalho escravo, que ia liberar esse cara do trabalho no seu campo para que ele servisse a sua polis em tempo de necessidade. E também essa terra com escravos geraria a renda necessária que ele ia precisar para comprar o seu equipamento. O hoplita ele é uma infantaria que se equipa à sua própria expensa. O hoplita, o soldado, o homem grego, deveria comprar escudo, armadura e lança, manter isso tudo e estar disponível para o momento do combate. Mas, escaramuça, como que era o equipamento desse hoplita? Bom, vamos dividir em duas partes, a parte ofensiva e a parte defensiva. Na parte ofensiva, a principal peça de equipamento do hoplita era a dori, uma lança de 2,5 metros, que numa das extremidades, geralmente a que você apontava para o inimigo, ela ia possuir uma lâmina em forma de folha, e na outra extremidade um esporão de ferro que você usava para escorar a lança no chão, além de fazer um contrapeso para manter o balanço da arma quando você apontava ela para frente. Essa era a arma principal do hoplita, a lança dori. E a arma secundária era uma espada curta de mais ou menos 50 centímetros de comprimento, chamada sifus, que era utilizada na eventualidade da dori se partir num combate, ou então quando a luta chegava num corpo a corpo em que você não conseguiria, não você não, o hoplita, não conseguiria manusear a sua lança. Daí a necessidade de usar essa sifus, essa espada, em golpes de balanço. Quem já jogou GURPS manja o que eu estou falando, golpe de balanço? Na parte defensiva, o hoplita ele era um soldado de infantaria extremamente pesado. A composição do seu equipamento todo chegava às vezes a pesar mais de 35 quilos. E para se defender, o hoplita ele usava várias peças, principalmente feitas de bronze. Uma das principais era o tórax, que era uma espécie de placa peitoral feita inteiramente de bronze, que cobria todo o torso do hoplita. As suas pernas elas eram protegidas pela kinêmides, ou kinemide, que era uma espécie de greva, ou como se fosse uma caneleira, que protegia as pernas do soldado do joelho até o pé. Para proteção da sua cabeça, o hoplita ele usava um elmo fechado, feito de bronze, chamado kranos. Esse elmo era muito resistente e evitava danos à cabeça do soldado. Só que ele tinha uma desvantagem. Por ser inteiramente fechado, ele limitava tanto a visão quanto a audição do hoplita. Ao abafar as orelhas, ele não ia escutar muito bem o que estava acontecendo. Então ele poderia não escutar uma ordem ou então a aproximação de um inimigo. E a visão ficava estrita à frente, o que ele estava vendo na frente dele. E ele perdia a sua visão periférica. E a parte de equipamento mais icônica do hoplita, até da onde deriva-se, o nome dele, era o oplon, ou então aspis, que era um escudo de madeira coberto com placas, no seu exterior, coberto com placas de bronze e medindo mais ou menos 80 centímetros de diâmetro. Esse escudo era muito pesado, mas em compensação ele também era muito resistente, principalmente contra armas contra armas de mísseis, arcos e flechas ou então fundas, que muito raramente conseguiam perfurar essas placas de bronze. E daí a vantagem dos hoplitas contra os exércitos do período, por exemplo, os persas que lutaram contra eles, que adotavam uma forma de guerrear que alguns autores, como por exemplo John Keegan, vão dizer que é uma forma oriental, uma forma de escaramuça. Oi, eu sou escaramuça. Uma forma
que merda. Uma forma de lutar mais oriental, onde eles vão manter uma distância do inimigo e disparar esses projéteis contra o inimigo numa luta que era demorada, encarniçada, complicada de se lutar. O hoplita grego, ele vai lutar no modo ocidental, uma luta decisiva, né? Os soldados vão se unir fortemente, vão se chocar contra o inimigo e em poucas horas resolver aquele combate. Provavelmente eu faço um vídeo sobre isso, sobre essa forma oriental e ocidental de lutar, mais pra frente. Mas então, a gente já falou do equipamento, vamos falar como esse hoplita ele era empregado. Bom, ele era uma infantaria pesada, então ele perdia mobilidade, mas ganhava defesa. E esse hoplita ele seria empregado no que os gregos chamavam de falangá, ou então, pra gente, falanges, que eram massas de hoplitas, né, agrupados num bloco e que apontavam todas as suas dori, ou então suas lanças, para frente em direção ao inimigo. Se você pegar e olhar o terreno da Grécia, você vai ver que ele é um terreno montanhoso, um terreno difícil, um terreno que provavelmente não seria muito adequado para o emprego desses blocos de infantaria que não eram tão móveis. Mas isso, inclusive, acabava sendo uma vantagem para os gregos, porque os inimigos deles, por exemplo, principalmente os persas durante as guerras médicas, eles não esperavam esse tipo de contato, né, com o inimigo, infantaria, um inimigo em bloco, correndo em direção a eles, né, que tinham uma forma mais dispersa de lutar. Essa era uma das forças da falange. Só que, ao mesmo tempo que era uma força, no futuro vai acabar se tornando uma fraqueza. Principalmente quando os gregos vão enfrentar os romanos, que já adotavam um sistema de luta de manípulos, que eu também falarei no futuro, né, que tinha uma formação mais... como é que eu posso dizer? Mais móvel, né? Mais orgânica no campo de batalha e que acabavam derrotando essas falanges, né? Ao manobrar contra elas e atacar os seus flancos mais fracos. Mas não, no período em que ela reinou na Grécia, né? No Oriente Médio também, a falange ela era, com perdão do termo, matadora, cara. Dificilmente o inimigo conseguia romper uma falange. E, como eu disse anteriormente, o método de guerrear grego ele era um método decisivo. As falanges, quando, por exemplo, duas cidades-estados gregas estavam em luta, as falanges elas iam se encontrar num campo de batalha, correriam, né, os últimos passos entre elas, iam se chocar. O John Keegan, no seu livro Uma História da Guerra, ele diz que as falanges, com o tempo, elas tendem a girar. Elas vão, depois que elas se chocam, elas vão se contornando e vão girando numa direção. E o derrotado, com o tempo, ela ia perder a sua formação, né, perder a sua coesão, aliás, ia se dispersar e não seria perseguida pelos vencedores. Lembre-se, um hoplita ele usa um equipamento que pesa, às vezes, mais de 35 quilos. No dia seguinte, de comum acordo, as duas partes viriam para o campo de batalha para recolher os seus mortos, e o vencedor teria a honra de erigir um altar, ou então uma lápide, ou então, sei lá, uma esfinge, fugiu o nome, enfim, ia construir um monumento em homenagem à sua vitória e aos seus mortos. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar sobre os hoplitas, né? Lembre-se, eu estou falando dos hoplitas gregos, apesar de grego não ser um termo muito bom para esse período que eu estou falando. Eu estou falando do século 7 ao 4 a.C. E ainda não existia uma ideia de Grécia, ou então de Hellas, como eles falam. Mas sim cidades-estado, né, as polis gregas. Mas enfim, só para facilitar. Veja bem, nessa formação grega hoplítica da falange, eu estou falando da falange grega tradicional, eu não estou falando da falange macedônica. Eu vou falar da falange macedônica num vídeo futuro. No mais, pessoas, era isso que eu queria dizer. Vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo, uns links interessantes para vocês poderem ler e tirar dúvidas, ou então saber mais sobre os hoplitas. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, e por favor, deixe os seus comentários aqui. Dessa vez eu vou acertar o lado, tá? Deixe seus comentários aqui, cara. Eu sempre respondo eles, né? A gente vai dialogando. E no mais, eu fico por aqui. Um abraço para vocês. Fui!